Esse é um vídeo extra, porque é o mesmo que falou que o Bolsonaro foi o melhor presidente, chamou o Lula de ex-presidiário. Vou refrescar a memória dele. O juiz que condenou o Lula virou ministro do Bolsonaro. Já era uma trama para o Sérgio Moro, que buscava até então uma vaga no STF, condenar o Lula para tirar o Lula do páreo, né? Porque o Bolsonaro sabe que o Lula, né, em uma eleição ele não ganha nenhuma eleição do Lula. É por isso que a tramóia foi feita, né? Tanto é que o senhor Sérgio Moro misturou lei militar com lei civil. Inventou que o suposto crime do Lula seria relacionado à Petrobras, que na verdade deveria, se assim fosse, deveria ser julgado no Guarujá, por exemplo, na questão do sítio de Atibaia também, e na questão do suposto triplex, que nem não tinha nada escrito por Lula. Detalhe, compromisso de venda não quer dizer que é compra. Tanto é que a própria Dona Marisa Letícia, então mulher do Lula, entrou com um processo para requerer o dinheiro que tinha dado de entrada para a compra do referido triplex, que já serviu de prova para cair todo esse processo do triplex. Não foi só as revelações do hacker. As revelações do hacker só corroborou com, com a informação. Na verdade, o que aconteceu? Foi preciso, para roubar o petróleo brasileiro, roubar o pré-sal, a Lava Jato, que foi treinada pelos Estados Unidos. É por isso que a Dilma caiu, é por isso que eles prenderam o Lula. E para colocar um imbecil capaz dos Estados Unidos no poder e contando com a conivência de um juiz ladrão e um promotor vagabundo também. Ou seja, fizeram tudo isso para vender o pré-sal a preço de banana e contando com a conivência da imprensa também, que diga de passagem. Ou seja, só agora foi revelado todo o esquema. Não foi só com um hacker. Há uma investigação em curso. O Sérgio Moro pôde candidatar a senador, como assim o Deltan Dallagnol, porque só a revelação que até então estava sendo estabelecida não serviria de estado probatório para prender ninguém, mas serviu para libertar. Uma das coisas que serviu para provar que o Lula não era dono do triplex, não era dono do sítio de Atibaia. A lógica do Moro, se eu visitar o condomínio, então eu posso falar assim que os assassinos da Marielle, que supostamente visitou a casa 58 no condomínio Vivendas da Barra, seria supostamente os verdadeiros donos da casa do Bolsonaro. Isso é a questão. A lógica do Moro. Ou seja, você visitar um imóvel, isso não significa. Por exemplo, eu poderia ser rico, eu poderia convidar qualquer um dos meus amigos para visitar se eu tivesse uma fazenda, por exemplo, visitar. Eu seria impedido de convidar alguém para visitar a fazenda? Não. Tanto é que o próprio dono do sítio de Atibaia falou que ia vender, porque tinha dado dor de cabeça demais a questão, e ia vender. Se fosse um julgamento sério, eles não colocavam escuta nos lugares que os réus, supostamente criminosos, estavam.
Não, fazendo coisas assim, coisas contra a lei, porque você estabelecer microfone num lugar em que um réu está cumprindo a pena, você não, não está fazendo a coisa certa. É tudo isso. E o pior de tudo é que tem babaca que acredita. O Lula foi preso para o Sérgio Moro virar ministro do Bolsonaro. Aí depois eles fingiram aquela briga, porque a princípio o Sérgio Moro queria uma vaga no STF e depois ficou de bem de novo. Agora está fingindo que está brigado também. É isso. É tudo isso. E passou informação, seu gado. O Bolsonaro já foi preso supostamente por armar um atentado terrorista contra um cartel. Denúncia essa da revista Veja. E aí? E aí? O Bolsonaro também é ex-presidiário, muito possivelmente vai voltar para o presídio e com acusações, com todas as provas do mundo, diferente das acusações que ele, através do Sérgio Moro, que é um analfabeto, que não sei como conseguiu passar no concurso público. Eu que não sou advogado, se brincar, sei ter um conhecimento de direito maior do que o Sérgio Moro. Por quê? Você misturar uma lei civil para imputar um crime, uma lei militar para imputar um crime num órgão civil, e sendo que não tinha nada de assinado para provar que o Lula era o dono do Templex, para provar que o Lula era o dono do sítio de Atibaia. E na ânsia de prender o Lula, o que eles fizeram? Passaram todo o rito processual e até liberaram até o Eduardo Cunha. E com isso, liberou até os direitos políticos, o Eduardo Cunha de novo. Aí isso a gadaiada não fala, né? A gadaiada é bando de imbecil, que é adorador de Bolsonaro, adorador de Bezerra de Ouro, eles não falam, né? Não falam. Ou seja, qual que é o crime, tanto no Triplex como no sítio de Atibaia, que imputaram o Lula? Atos indeterminados de ofício, é um crime militar. Aí eu pergunto para vocês, como que vai imputar um crime militar no órgão civil? Não tinha nada dizendo assinado pelo Lula. Não tinha provas nenhuma. Então, não interessa se você acha que o Lula é ladrão ou não, se não tem provas, indúbio os pró réu. Isso é o direito. Isso é direito. Isso é para qualquer um que for receber uma acusação. Se você imputar uma acusação sem prova, você comete perjúrio. E acaba quem está acusando provar. E o Sérgio Moro e o senhor Antônio Dallagnol não provou, porque não existe essa prova. Eles condenaram o Lula para virar, para ganhar cargo do governo Bolsonaro. É isso. É isso que aconteceu. E os otários. Eles tentam difamar o Lula de tudo qualquer forma, até mesmo do fato de ter 9 dedos. E aí eu digo à gadaiada o seguinte: é preferível ter um presidente com 9 dedos que perdeu o dedo trabalhando do que um presidente sem cérebro e sem alma que foi capaz de rir da cara de quem estava morrendo de coronavírus. Foi incapaz de levar oxigênio para o povo de Manaus, que se não fosse o Nicolás Maduro, teria morrido muito mais gente com falta de ar em Manaus do que porque esse imbecil, esse animal irracional
que os bolsonarentos idolatam como se fosse um deus, o projeto político dele era matar. É isso. Boa tarde.